Em menos de um ano, triplicou o número de casos de trabalhadores com problemas psicológicos. O estudo foi feito pelo INSS e o crescimento tem relação com diversos fatores. Os sinais mais comuns são a ansiedade e a depressão, que levam à queda da produtividade. Veja outros detalhes em uma entrevista com a psiquiatra Fabiana Neri. Muito bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vou conversar agora com a psiquiatra Fabiana Neri, falando sobre transtornos mentais versus ambiente de trabalho. Doutora Fabiana, existe algum tipo de atividade ou um perfil de trabalhador que esteja mais propenso a ter esse tipo de problema no ambiente de trabalho? Fábio, essa é uma pergunta interessante, eu acho que é o que todo mundo procura, mas na verdade a gente não tem um perfil específico. O que existe é uma confluência de fatores, predisposição genética do próprio trabalhador, eventos da vida social daquela pessoa, ambiente de trabalho mais agradável, menos agradável, com mais pressão, com menos pressão. Isso é o que conflui, digamos assim, são os fatores que se somam para que você tenha ou não algum evento ou alguma situação que venha causar um prejuízo ao trabalhador. Bom, nós temos aqui números, né? E segundo dados divulgados pelo INSS, esse número tem subido, esse número de pessoas que têm problemas no transtorno mental no ambiente de trabalho. Por que a senhora pode dizer, existe algum motivo específico em relação a isso? Na verdade, existem duas questões que podem ser levantadas a esse respeito. Uma é que, na verdade, havia um subdiagnóstico dessas situações, principalmente pela questão dos peritos do INSS terem pouco conhecimento dessa área e terem sido pouco treinados. O INSS está revertendo essa posição e, há mais ou menos uns 2 anos para cá, eles têm treinado, têm se feito seminários específicos para que os peritos consigam avaliar de uma forma mais adequada os quadros relacionados à psiquiatria, né, dos periciados, ou seja, dos pacientes que procuram o INSS para esse tipo de avaliação. Então esse é um motivo realmente do crescimento que foi mais do triplo em menos de um ano, né? A outra questão é que as pessoas também em ambiente laborativo estão mais atentos. A gente sabe que, por exemplo, patologias como ansiedade e depressão, eles estão extremamente presentes no ambiente de trabalho e podem levar a uma coisa que a gente chama de presenteísmo. O que seria o presenteísmo? Seria a pessoa estar presente no trabalho, ela ir ao trabalho, frequentar, mas a produtividade dela cai muito. Então você tem um prejuízo da produção. Você tem, apesar do trabalhador estar lá, você tem uma queda da produtividade. Além do absenteísmo, que já é uma função muito observada, que é a falta realmente ao trabalho, o afastamento pelo INSS e as outras coisas pertinentes dessa questão. Então, esses sintomas de depressão, de ansiedade, entre outros, podem causar um prejuízo específico em relação à atividade laborativa. E as próprias empresas e os coordenadores de recursos humanos estão mais atentos a essa questão. Pois é, a senhora citou aí alguns dos primeiros sintomas que podem ser observados no ambiente de trabalho, que a pessoa pode estar sofrendo por algum transtorno. Mas quem deve observar isso? Realmente o departamento de recursos humanos ou as pessoas que lidam diretamente com esses empregados, com esses funcionários, para tentar detectar que ele pode estar com algum problema e precisa de tratamento? Num plano ideal, e a gente sabe que nem sempre o plano ideal existe, seria importante que não só os gestores, como as assistentes sociais e os recursos humanos, mas também os colegas de trabalho fossem treinados para detectar qualquer tipo de disfunção. Quando a gente fala treinamento para detecção de tipo de disfunção, a gente está falando de um treinamento médico, mas a gente está falando de seminários informativos, onde você possa detectar. Veja, se um colega seu tem uma mudança de comportamento, era uma pessoa alegre, extrovertida, se comunicava bem e passa a ficar isolado, passa a ficar mais triste, é interessante que você possa chegar a essa pessoa e indicar, olha, por que você não procura o serviço social? Por que você não conversa com alguém da psicologia? E aí depende da estrutura que a empresa ou o serviço pode apresentar. Como, por exemplo, um serviço médico ocupacional com psiquiatras e psicólogos à disposição. Você pode ter um serviço de recursos humanos com assistentes sociais bem treinadas que possam acolher essa pessoa e encaminhar para o serviço adequado. Então, na verdade, você teria uma série de possibilidades. Mas o ideal é que todas as pessoas que estejam envolvidas no ambiente laborativo possam se atentar, estarem atentos para que qualquer mudança no perfil daquele trabalhador, daquele colaborador, seja observada e possa ser abordada. Bom, uma última pergunta. É aconselhável o afastamento imediato ou deve-se tentar manter esse funcionário, que possivelmente teria esse problema, no ambiente de trabalho? Quando a gente fala em questões ligadas à ordem psiquiátrica, eu acho que a palavra de ordem é sempre prevenção.
Então, o ideal é que você identificando qualquer tipo de alteração precocemente, isso pode ser trabalhado a nível ambulatorial, em serviços adequados, e isso pode ser resolvido sem a necessidade do afastamento. As vantagens disso é menor prejuízo em termos de atividade laborativa e produtividade, então para a empresa e para o trabalhador. Da mesma forma, o paciente que for tratado mais precocemente vai ter uma evolução muito melhor, vai ter prejuízos sociais, familiares muito menores. Então, é o jogo do ganha-ganha, todo mundo está ganhando. Pois é, então essas aí são as dicas de uma profissional, a psiquiatra, a doutora Fabiana Neri. Muito obrigado, doutora. Até uma próxima oportunidade. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. Uma universidade particular de Salvador promove uma oficina para pessoas interessadas em aprender a fazer ovos de Páscoa. São 30 vagas para o curso marcado para esta quarta-feira. Para se inscrever, é necessário enviar um e-mail para gastronomia@unifax.br. No dia da oficina, um inscrito tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, que será doado ao Hospital Aristides Maltês. Tô retado aqui no Fala Bahia. Estou retada com a violência, falta de desemprego, segurança pública, as crianças, né, fora da escola, muito drogado. Isso realmente me deixa retada. A gente volta daqui a pouco.